Salve, salve, minha gente prudentina! Mais um episódio aqui do Prudencast pra você. Pedrão, tamo bem, Mais graças a um, Deus, né, hein? Fábio? Mais um Tamo online. indo. Online mais uma vez, Aquela né? prosa bonita e gostosa. Prosa como bonita e sempre, gostosa, sempre com grandes personalidades de com Prudente, né? grandes personalidades. E hoje a gente com o dono da casa aqui, Então, praticamente, né? a gente já se sentiu em casa aqui muitas vezes no podcast, no Prudencast, mas agora a gente quer visita, é isso? Agora a gente tá visitando o Exato, representante aqui da casa, né? Diego, um prazer conhecer. Tá aqui junto com você para contar um pouquinho da sua história, conversar, né, sobre todo o seu trabalho, tudo que você vem fazendo aqui na nossa Inova Prudente, né? Para quem não sabe, o podcast é gravado, nosso estúdio fica aqui na Inova Prudente, né? E o Diego é diretor-presidente aqui da Inova, né? Seja muito bem-vindo, Diego. Boa noite, Fábio. Boa noite, Pedro. É um prazer conhecê-los. Agora participando. Nos bastidores eu já conhecia vocês, né? A gente já acompanhou. E fico feliz que o nosso projeto do estúdio tenha feito aí vocês chegarem longe. E vão chegar muito mais longe ainda, pode ter certeza. Isso aí, Tomara. já vamos começar agradecendo, né? Os Sim, patrocinadores aí, sim, quem sim. tem dado uma força danada pra gente aí. Sim, agradecer o Tracel aí do nosso grande amigo Maurício, tá sempre com a gente. Mandar um abraço pra namorada dele, pra Mariana Húngaro também, que é uma amiga de longa data que eu tenho na vida. É quase uma irmã pra mim. Um abração pra ela. Um abraço pra Mar. E também falar da Kender, né? A Kender, que é a nossa agência de impressão gráfica, é isso, Fábio? Isso, a Kender ela trabalha com brindes personalizados, né? Então, quem precisar de canecas, Que, pode entrar em contato. modéstia à mas eles têm parte, muitas coisas lá, né? o do Prudencast tá muito bonito, Já né? tem gente querendo comprar, hein, Pedrão? Será que Então, me vai vir procuraram, novidade por viu, aí? Fábio? Vamos montar uma lojinha? tá em produção. Vamos pensar, aguardo. vamos pensar. E claro que o Diego não ia ficar sem, né? Diego, Tem já aqui tem pra mim a, também? a Opa! caneca aí separada pra você. Opa! Pode tá abrindo aí Mas o... tem o que vocês estão bebendo aí também ou não? Aquele suco de... Sei de vocês, né? O nosso é água, o nosso é água. A Ambev não patrocinou ainda, É, né, então, Pedro? a gente Alô, tá... Ambev. Alô, Ambev, E aí? patrocina a gente. Personalizada. Obrigado Muito aí. bom. Como que é o nome do patrocinador? A Kender. 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 Isso. Kender. Obrigado aí, viu? Vai ficar lá na minha sala com o maior prazer. Isso Valeu. aí. É isso. E falando em sala, Diego, você é diretor aqui da Inova, né? Como que surgiu sua relação com a Inova Prudente? Foi no início do ano passado, com o convite do prefeito Ed Thomas. Eu vinha da gestão da incubadora tecnológica de Presidente Prudente, então eu era da área, acompanhava as notícias da Inova, estava presente nos eventos, e aí quando teve a oportunidade, o prefeito fez um convite no final do ano, depois da eleição, e a gente iniciou junto com a equipe da Secretaria de Tecnologia no início de 2021. E como a Inova tem sido importante para o desenvolvimento mesmo, né? De algumas empresas que ou já eram de Prudente, precisavam do espaço, ou vinham de fora, né? E conseguiram encontrar o que precisavam aqui, né, Diego? A gente espera, Fábio e Pedro, que mais salas como essa surjam aqui dentro da Inova. A gente está trabalhando para isso. Então, o podcast é um dos primeiros serviços que a gente está oferecendo, mas terão outros que vocês vão ficar sabendo aí ao longo dos próximos meses. Legal. E, Diego, nesse processo todo, o que você sente usando o nome para fazer um trocadilho, o que você sente de inovação que a Inova Prudente consegue implementar em empresas, em serviços da cidade? Você vê a cidade Prudente evoluindo, inovando de fato? Bom, a Inova, ela é um ambiente que a gente tenta favorecer a implantação de empresas ou de tecnologias ou de inovações. Então, os espaços que aqui a gente tem, seja o cowork lá onde elas ficam, as salas onde elas ficam, a internet, a infraestrutura que a gente oferece, é para que as empresas se sintam confortáveis para contratar, para crescer, para se expandir aqui dentro da nossa cidade, não precisem sair daqui para outras localidades. Então, a gente tenta trabalhar para que isso aconteça. No futuro, né, então, ela precisa de uma sala para trabalhar. Tem lá. Poxa, a gente está agora pensando, eu preciso de um espaço para o meu colaborador descansar no horário do almoço. A gente está providenciando.
tem um espaço para ele almoçar, tomar o café, já tem a lanchonete lá também. Tem algumas distrações, tem TV, vai ter videogame, a gente sabe, tá pensando ainda. Então, tudo que uma empresa tem, ela vai precisar encontrar aqui dentro da Inova. Desde a hora quando ela chega, que é o café, passa pelo almoço, passa por um café da tarde, passa por alguma prestação de serviço, seja uma sala de reunião, uma sala de aula para dar treinamento e até o período noturno. E todos esses serviços para as pessoas, para as empresas que estão locadas aqui dentro do Inova. Para Em comunidade também. geral. Porque Legal. ele é público. Legal. As empresas elas têm desconto na locação das salas. Uhum. Mas caso alguém queira alugar, basta hoje acessar no próprio site da Inova. Ela vai lá, clica no botão reservar salas e ela pode fazer assim como vocês fizeram, alugar qualquer uma das salas que nós temos aqui. Legal, legal. E essa questão de inovação, né? Você estudou muito sobre isso, né, Diego? De empresas que se movem, né? Não ficam paradas. Isso é muito importante. Hoje, o método tradicional de trabalho mesmo, você vê que não cola mais, mas que as empresas que se destacam é quem tem tentado inovar mesmo de fato, né? Faz 15 anos que eu estudo especificamente ou sobre inovação, ou gestão, ou projetos, a área mais acadêmica de gestão. E a gente percebe, assim, a gente passa por isso, né? Hoje a gente trabalha com projetos de inovação. E esse estúdio é um dos projetos de inovação. E a inovação, ela tem fases, ela tem conceitos. Um deles é que a primeira versão do projeto, ou do produto, ou do serviço que você cria e oferece, ele vai dar problema. Ele vai dar problema. Uhum. Isso é fato, aconteceu com vocês. A gente trabalha para que esses problemas, eles minimizem. Acabar completamente é difícil, porque a inovação ela é muito incerta. Então, quando a gente criou não só esse estúdio, como outros projetos, a gente não tem um modelo pronto para pegar e seguir exatamente o que foi feito. A gente, de fato, cria. E na área pública é mais difícil ainda, porque tem uma série de legislação específica que eu fui conhecendo conforme você está no cargo. Então, essa é um dos critérios que a gente já sabe. As primeiras versões, elas vão dar problema. Por isso que, geralmente, quem usa as primeiras são amigos, são pessoas que você conhece. Porque quando erra, tá tudo em casa. Uhum. Quando é uma pessoa que você não conhece, é tudo mais difícil, né? E o que uma pessoa, pra gente leigo como eu, o que um gestor de projeto faz necessariamente? O gestor de projeto, ele organiza, aí depende do tamanho da equipe que ele tem, né? Uhum. Mas no nosso caso aqui em específico, a gente organiza desde a idealização desse projeto, então é criar mesmo ali do zero, com um objetivo, com um problema a ser resolvido. Então, no nosso caso, a gente sempre parte do problema. E problema nós queremos resolver. E daí vem as reuniões iniciais para propor ideias de solução. E ao longo, aí depende do tempo do projeto, ao longo desse percurso, a gente vai fazendo reuniões ou semanais ou diárias para que o alinhamento comece a acontecer. Então, no nosso caso, as fases, primeiro, é essa fase de ideia, depois é a fase de construção da solução, e depois é a fase de divulgação, que aí entra assessoria de imprensa e marketing e tudo mais. Depois vem a fase da operação, que é de fato o produto ou o serviço rodando, como é o caso aqui desse estúdio. E depois a fase de correções. Vai dar um problema aqui, vai quebrar alguma coisa ali, né? Se for tecnológico, o site tem que fazer um ajuste ali. Então essas são as etapas que a gente trabalha. E o gestor de projeto, ele tenta organizar todas as pessoas que estão envolvidas para que todo mundo contribua para que a coisa aconteça. Falar que gestor de projeto pode também ser chamado de gestor de pessoa, tô errado? Não. O gestor de projeto, ele gerencia pessoas, né? Uhum. Com certeza. E gerir uma equipe acho que é o mais importante, né? Porque são as pessoas que vão fazer tudo isso rodar, vão fazer esses ajustes, vão fazer acontecer de fato, né? Não no termo, não existe gestor se não existir pessoas. O gestor, ele tem que ter pessoas. A liderança, um dos conceitos dela é ter pessoas. Sem pessoas não existe líder. Ninguém é líder de si mesmo. E você tem um perfil, né, nas redes sociais e aí no Instagram, chamado Jovem ADM, né? Sim, Jovem sim. Administrador. E lá você conta muitos casos que você vivencia, né? Até acompanha, muito bacana acompanhar.
E eu lembro recentemente você falou sobre essa questão, né? Que você precisa gerir pessoas para solucionar o problema de outras pessoas, né? De outros clientes. E a gente se depara muitas vezes com empresas que não têm esse cuidado, né? Só quer oferecer o serviço e não está preocupado em resolver de fato o problema, ou os problemas que surgem dos clientes, né, Diego? Como que você enxergou e vivenciou esse tipo de situação aí recentemente? Tá, primeiro sobre o Instagram, assim, na época que eu criei meu Instagram, é como alguém criar um TikTok ano passado. Eu desbravei. Eu acho que, se eu não me engano, meu Instagram deve ter 8 anos já. Então, naquela época, como não tinham muitas pessoas da área, né, os mais famosos, eu comecei a publicar um conteúdo e eu comecei a ter relevância lá, que eu não esperava, sinceramente, né? O Instagram, ele passou assim, alcançou 50 mil seguidores em poucos meses. Chegou a 100 quando eu investia tempo lá nas publicações, várias por dia, não tinham nem stories ainda. E aí depois com outras atividades que eu fui tendo, eu deixei cada vez mais de me dedicar ao Instagram e o Instagram ele pune, né? Se você não investe tempo lá, o algoritmo te pune. E eu fui perdendo o alcance nas minhas postagens. Mas fui ganhando outro, né? Fechou uma porta, abriram outras. Então, com o meu Instagram, eu cheguei a ter 100 e poucas mil pessoas lá. Hoje tem 70 mil. Não posto tanto lá hoje, mas foi um canal, uma mídia que me fez viajar para várias cidades. Eu dei palestras para várias cidades. Eu publiquei e vendi um livro lá. Foram mais de 2.000 cópias. Então, eu sou muito grato ao Instagram com relação a isso, né? Com relação à empresa, Fábio, para mim, eu enxergo a empresa como uma pessoa. Uma pessoa não fica doente, vai no médico, e aí o médico faz os exames para ver o diagnóstico e depois dar ali, desculpa, depois dar o diagnóstico para o paciente. Para mim, uma empresa é a mesma coisa. Uma empresa ela também tem a sua deficiência, e aí um consultor, né, uma pessoa externa, ela vai fazer os exames da mesma forma e ela vai entregar um diagnóstico para o dono da empresa tomar as decisões que ela precisa para sanar ali aquelas dificuldades. E qual que é o seu objetivo toda vez que você fala por esse canal? É atingir o público em geral, atingir os donos de empresas, pessoas às vezes que querem, né, se tornar empreendedores? Certo. A marca Jovem ADM que eu tenho faz 10 anos já. Então, o curioso, quando você tem um projeto a longo prazo, e as pessoas hoje elas são muito imediatistas, né? A gente acompanha assim, poxa, eu crio um canal, eu crio alguma coisa, eu quero ter resultado em 2 meses, em 3 meses, eu quero ter 10 mil seguidores. E não é assim. Então, como eu tenho o meu faz 10 anos, tem pessoas que me acompanham quando eu também estava na faculdade. Eu estava, ela estava. Aí veio a pós-graduação, ela também. Ela virou gerente, eu também. E hoje ela é dona de uma empresa. Então, assim, tem pessoas que me acompanham há muito tempo. E de vez em quando eu recebo essas notícias de gratidão. Hoje, por sinal, eu recebi uma. Já postei lá, já agradeci. Então, a gente fica feliz por, de alguma forma, alguma postagem, algum texto, algum áudio, algum vídeo, qualquer fragmento que você passe, foi útil na vida de alguém que a partir daquilo ela tomou uma atitude ou fez uma mudança que gerou um benefício para ela ou para as pessoas que estão em torno dela, e isso melhorou a vida dela. Então, o que eu procuro compartilhar lá são coisas, pílulas da administração. Sejam casos que a gente vê no dia a dia. Esses dias, por exemplo, um seguidor perguntou assim: Diego, quando você entra numa empresa, o que geralmente você começa a observar? Porque eu estou no último termo de administração e eu queria ter essa visão de consultor. Então, essas são perguntas que a gente costuma receber. E, além disso, a gente faz algumas análises de notícias que saem, casos. Eu costumo publicar casos de exemplos, de boas práticas que estão acontecendo no Brasil. O pessoal antes me mandava mais, sabe? Ó, alguém tá lá no Nordeste, ele viu uma pequena empresa que inovou em alguma coisa, manda foto para mim para eu publicar. Isso antes, como eu já não estou mais tão envolvido, deu uma parada. E como que você vê a questão de Prudente? Tem empresas com bons processos? Não precisa nem citar nome, assim. Você vê que o mercado de Prudente para isso é um mercado massa? Se eu que moro aqui, né, nasci aqui, quero continuar aqui, não enxergar boas coisas na minha cidade, quem vai enxergar? Aham. Então, eu sou otimista.
com o nosso mercado, permanecerei otimista e quando perder o otimismo eu tenho que ir embora. Então eu vejo bons exemplos aqui, sim, empresas que exportam, empresas que servem de casos para outras cidades, elas estão aqui. Eu vejo sim as coisas acontecendo aqui. Legal. Para você, qual que é a maior deficiência na administração das empresas aqui em Prudente? Aqui em Presidente Prudente, Isso. Prudente e região, né? Você tem contato aqui com. ó, quando eu dava aulas de marketing, várias vezes, com várias turmas, eu fiz essa atividade. Não que eu concorde, eu vou dizer o que acontecia. Eu falava assim que o preço, ele não é o fator impeditivo de você ir em uma empresa ou não. Ah, eu vou lá porque é caro ou barato. Geralmente não é. Quando a gente fazia o exercício, pessoal, fale aí elenque as questões que vocês mais encontram dificuldade no geral aqui em Presidente Prudente. O atendimento geralmente ganhava, acima do preço. Então, o que isso significava lá? Que às vezes você paga um preço superior em algum produto ou serviço, mas se você for bem atendido, você sai satisfeito. Eu tive outras experiências, não só aqui, como no exterior. Fui para outros países e eu acho que o atendimento no estado de São Paulo ele é muito bom, inclusive aqui na nossa cidade. Então, o que a atividade da aula me mostrava não é a vivência que eu tenho, mas é isso que eu tenho para dizer para Dos você. outros países você pode falar. Qual país que você não gostou? Não, o que eu não gostei, eu gostei de todos que eu fui. Fui em vários na Europa. O que sobre atendimento, Aham. para mim, a França, o francês, ele foi o mais. É uma fama, né? Eu já sabia, eu já fui lá, já Essa haviam me semana uma avisado. pessoa falou para mim a mesma coisa. Francês é complicado. Teve um caso lá que eu fui tomar um café e aí eu não estava achando o preço do café e eu perguntei quanto é que custava o café. Eu tava atendendo lá e falou assim: "Ó, tá na placa, você não sabe ver?" Então, assim, não sabe, não é algo que a gente está acostumado aqui com mais proximidade, com mais toque, com um bom dia. Foi essa a impressão que eu Que é tive. até uma questão que a gente conversou com a Fernanda, né? É. Até você que não assistiu o episódio com a Fernanda, é só clicar no card aqui em cima para conferir lá, que é um papo muito legal. Que existe o preço e existe o valor que a empresa entrega Sim. pro cliente, né? E o valor tá muito acima do preço, né, Diego? Sim. Quando os seus clientes começam a reclamar do preço, é porque você deixou de gerar valor. Isso, inclusive, aqui para a gente também. Temos as mensalidades aqui, seja a locação de sala, ou seja lá das empresas. Então, quando a gente entender que há um leque de pessoas, clientes reclamando, pô, tá muito caro, é porque a gente está começando a deixar de gerar valor. E o marketing a gente estuda basicamente sobre isso, como é que a gente gera valor para que o cliente passe a reclamar, né, ou cada vez menos do preço, porque ele começa a enxergar cada vez mais benefício. E principalmente hoje, né, com tanta mudança nos preços dos insumos, questão do combustível, essa dificuldade que tem toda hora subindo o preço, não tem como você não mexer no preço do seu produto. Tem que repassar, tem que reajustar. E aí que entra a questão de você entregar valor, né? Teve um caso assim muito específico. Na época também, alguns anos atrás, eu coordenava um grupo de pequenos e médios empresários aqui de Presidente Prudente. E teve um caso que passaram lá que foi bastante engraçado. Engraçado não, curioso, perdão, não foi engraçado não, foi curioso. Teve uma empresa de um determinado segmento lá, que eu não vou nem falar qual é, que era conhecida por sempre ter o preço mais barato ali da região que ela atuava, sempre, por longos anos. Quando veio uma pequena dificuldade, uma crise ali econômica, né, foi a primeira empresa a fechar. E aí, esse rapaz que concorria com ela falou assim, olha, eu acabei de conhecer a empresa que era mais barata da região por muito tempo e fechou. Então, às vezes, se você segura demais o preço e não repassa, a conta não vai fechar. A conta na administração, ela é simples, né? Receita menos custo, menos imposto, vai dar o lucro lá no final. Se não der lucro, se der prejuízo, não há milagre. Não tem milagre. Esse resultado é imperdoável, né? A conta chega. A conta chega. Uma hora chega. Você falou do seu livro, eu até trouxe ele aí, né, Eu Diego? trouxe. Conta um pouquinho pra gente o que você fala nesse livro. Qualquer pessoa pode e consegue ler? Qualquer pessoa que esteja interessada na área da administração, na área da gestão. Esse livro eu comecei a escrever um pouco cedo, Fábio.
Nos meus 20 anos, eu já publicava alguns textos em artigos na internet, textos do dia a dia, textos corriqueiros mesmo. Eu era colunista de um portal bem grande da administração, e com 23 anos, eu juntei vários desses textos e resolvi editar para virar um livro. Com 24 eu fiz a primeira edição dele, então assim, para mim o curioso foi o processo, sabe? O processo de você ter a ideia na madrugada, acordar, escrever ou anotar, para no outro dia de manhã você já escrever, porque eu já perdi vários textos que eu não coloquei de madrugada quando eu tive a ideia, e no outro dia eu acordo, não vou lembrar. Não lembra, ou você dorme mal com aquilo, tentando gravar aquilo na cabeça, vou lembrar. E você acorda, você não lembra, né? Porque no sono você perde aquela memória de curto prazo sua. Então, foi esse processo de escrever, foi o processo de editar, e foi o processo de ir lá na gráfica, poxa, você vê a sua ideia se materializando em um produto e depois o vender. Caso, assim, curioso, né? Eu fico bastante emocionado quando eu vou em algum evento na época lá do meu Instagram. Teve um evento que eu fui que o pessoal comprou e tirou foto para enviar para a família, sabe? Então, é gratificante, é difícil, até curioso, é difícil falar. Então, o livro eu separei em alguns assuntos, marketing, liderança, gestão do dia a dia, feito numa linguagem, assim, da onde eu vivi. Pequenas e médias empresas, essa é a minha vivência. Eu não tenho nem bagagem, nem experiência para falar de multinacionais, né? De empresas lá de 2, 3, 5 mil funcionários. Não, eu falo para a pessoa que está no ambiente que a gente vive aqui. Cara, você fala muito de liderança e tal. É possível desenvolver um perfil de liderança ao longo da vida? Ou o cara que é líder é aquele líder nato mesmo? Na minha opinião, é possível desenvolver. Há um debate aí, teórico, acadêmico. Alguns dizem que nascem prontos, outros que é desenvolvido, mas eu acredito que a liderança é um conjunto de habilidades que elas podem ser desenvolvidas. Alguns têm mais talento com algumas habilidades, outros mais dificuldades com outros, mas eu acredito que pode ser desenvolvida. Dentre eles, poxa, oratória. O líder ele precisa falar bem, se comunicar bem. Existem cursos de oratórias, eu fiz 3. Então, outro, poxa, negociação, persuasão, tudo isso você consegue aprender. Tem pessoas que vão aprender mais rápido, tem pessoas que vão demorar mais. Mas eu acredito que são habilidades que podem ser desenvolvidas. E qual o tamanho da gestão de pessoas, do relacionamento interpessoal nessa capacidade de liderança? O líder, ele gerencia pessoas, como eu comentei no início, né? Não existe líder de si mesmo. Existem alguns conceitos que eu gosto, de alguns autores que eu estudo nessa questão. Então, esse é um deles, né? Não existe líder de si mesmo. O líder, ele precisa ter seguidores. Você quer saber se alguém é líder ou não, ele precisa ter seguidor. Porque se ele não tem seguidor, não existe líder. E não é seguidor de rede social, né? Eu ia falar isso. Fake não é os chineses lá não, né? Que são contos. Não, são seguidores que nos momentos de dificuldade, eles compram a ideia que você tem para passar e acreditam na sua visão, porque o líder, principalmente aquele dono de empresa, ele enxerga um futuro que para a maioria das pessoas que trabalham com ele, às vezes não é claro, não é nítido. Por isso que muito empreendedor é chamado de louco, porque ele está enxergando 2, 3 anos na frente uma realidade que não é clara para os outros. E é papel dele convencer os demais a acreditar na palavra dele para seguir o caminho que ele está trilhando. E às vezes nem ele mesmo tem isso muito claro, né? Ele pensa uma possibilidade e acredita muito nela, Sim. né? Porque tem muitas variáveis que envolvem dar certo ou não, né? Empreender e liderar é risco, não existe risco. Eu não acredito naquelas pessoas que vendem fórmulas dentro da administração com resultado garantido. Para mim, não existe resultado garantido dentro da administração. Então, o líder, quando cria projetos, a gente tem inúmeros aqui, esse é um deles. A gente não sabe se vai ter demanda ou não, se vão alugar ou não, se aquele projeto vai ter gente ou não, se o curso que você cria vai dar gente ou não. Existe uma série de incertezas, mas se o líder desmotivar, acaba com tudo, sabe? Se ele não chega, isso a gente trabalha com amigos que têm equipes ou empresas, né?
Se você chegar já desmotivado na sua empresa, é melhor nem ir. Porque se o seu time vê o seu líder chegando desanimado, desmotivado no futuro da empresa, você contamina o ambiente. Depois, para reverter, é difícil. Cara, e isso eu acho que já te perguntaram pelo menos umas 735 vezes, mas eu vou perguntar porque eu quero ouvir. Sobre isso. Sobre isso. Qual que é a diferença principal entre um chefe e um líder? Ah, essa Clássica, né? Clássica, eu não clássica. gosto muito, sabe, de listas, né? Chefe é aquele que manda, líder é aquele que Aham. inspira. Mas de comportamento mesmo. Eu acho que o principal é essa definição que eu sigo. O chefe antigo, no modelo antigo de administração, é comando e controle. Eu mando e você obedece. Você faz isso, eu te mando embora. Eu acho que esse modelo não funciona mais com a nova geração. Porque se você for nessa pegada, você não tem equipe. Tá difícil contratar boas pessoas. Não é assim. Tá Na difícil minha... contratar. Tá difícil. Eu tenho amigos que têm vagas abertas, e eu não vou falar do mercado de tecnologia, que é outra pegada, né? Vagas abertas, mas para comercial, e não conseguem preencher. Então, eu acredito no modelo de eu inspiro e as pessoas seguem, do que no modelo eu mando e você obedece. É isso que eu tento seguir aí na minha carreira. É. Quantas empresas a gente vê buscando até a inovação em relação a isso, né? Empresas aí que têm uma longa vida, né? Já tem um tempo aí de vida grande e buscando essa mudança mesmo, né, Diego? Tem que mudar, assim, dependendo do modelo ali, se não mudar, a coisa, a conta, de novo, né, essa palavra, essa expressão, a conta passa a não fechar cada vez mais. Então, ou a empresa muda por necessidade do mercado, parou de ir cliente, parou de entrar receita, e ela muda na raça, na força ali, né? Ou o próprio, os gestores ali, eles entendem que dali a algum tempo, se a gente não mudar, as coisas tendem a ficar ruins. Então, a empresa já está mal, né? Já está no vermelho, e é ruim, porque tudo que está ali passa o tempo da mudança, é mais difícil, é mais caro, é mais demorado. Você pode ter uma equipe que já está desacreditada, desmotivada, pessoas saindo, ou você aproveita enquanto as coisas estão ali legais, para aproveitar um fluxo de mudança, falar, pessoal, tá legal as coisas, mas a gente precisa mudar, inovar, porque se a gente continuar dessa forma, pode ser que alguma coisa lá no futuro a gente tenha problemas. Quem fala muito isso que eu gosto é o livro do Bernardinho, técnico de vôlei. Que é um líder nato, né? Esse E, aí... Diego, a gente às vezes fala muito, vê muito essa questão de mudanças em empresas que estão mal. Só que eu queria te perguntar em relação às empresas que estão bem, né? Precisa esperar piorar para mudar, né? Qual que é o maior Eu ia desafio perguntar aí sobre de isso. ficar... Porque não só a empresa, né? Mas, Mas até as assim, pessoas se acomodam, O que eu ia falar é que em a Prudente conta não bate, a né? gente vê muito isso A gente já acontecendo. falou disso aqui, né? Já, a gente vê muito acontecer com restaurante, Uhum. principalmente, que é o ramo que você tá. É, é uma expressão que meu pai fala, é batata. É o tempo, você pega o tempo de vida do local, do negócio, muito claro pra mim. O início, bomba, dá uma baixada, mantém um período curto de média ali, da galera consumindo e tal, e aí é ladeira abaixo. Muitos lugares bons fecham por causa disso, muitos lugares que entregavam serviços legais fecham por causa disso, porque muitas vezes não pensam em mudar, fazer um rebranding de marca, uma reforma no local que seja, uma mudança de nome, mudança de conceito, mudança de ideia, tudo isso dá uma respirada. E o público prudentino é assim, o prudentino gosta do que tá na moda, do que a galera, o geral vai fazer, o que todo mundo tá indo. Eu vejo muito isso em restaurante. Ou muda a gestão, ou você dá uma garibada na marca. Não sei se eu tô certo, se é isso que acontece. Vocês falam a vivência que vocês têm, né? Sim. A verdade é aquilo que vocês vivenciam. Dentro da administração existe um princípio chamado, salvo engano a memória, entropia negativa. Toda empresa, produto, serviço, ele nasce com um tempo de vida útil. Ele tem o seu período lá de nascimento, depois vai crescimento, depois maturação e depois declínio. Então é aquela curva de ciclo de vida de um produto ou de uma empresa. E toda empresa ela nasce e ela morre. O produto, serviço ela nasce, ela morre.
Alguns, qual que é o segredo ali? Eles duram muito mais tempo. Tem empresas centenárias, tem produtos centenários, pega uma Coca-Cola da vida. Por que que a gente estuda marketing ou administração? Justamente para quando o produto estiver ali no declínio, né? Ele cresceu, ele está na maturidade, ele está em declínio. Você aplicar técnicas para que aquela curva que está descendo subir de novo. Não é fácil, não tem respostas prontas, mas esse é o desafio que fica dentro da administração. É você pegar o declínio, que em alguns casos é rápido, sim, concordo. Baladas, principalmente, casas noturnas. Bastante. Aqui em Prudente é um case excelente para isso. É difícil, não é fácil. Eu sempre me coloco na pele de quem criou o negócio. Ele tomou uma série de riscos, né? Às vezes ele pegou um fundo de garantia ali de décadas de trabalho, ele investiu numa ideia dele, e é injusto a gente de fora chegar e criticar, depois, 6 meses o negócio quebrou. Poxa. Não, e não é nem crítica, já quebrei negócio também, então. Sem brincadeira, não é crítica. Não sei se eu quebrei, eu saí antes de quebrar. Mas é a realidade, acontece, cara. E o que a Fernanda falou pra gente aquele dia também. Nem só de sucesso um empreendedor vai viver, né? E ter humildade de olhar e falar assim, ó, aqui não deu certo, eu tenho a opção de seguir empreendendo ou não, eu quero seguir empreendendo, então eu já sei o que deu errado, então vamos procurar fazer diferente para dar certo. Aqui, assim, a gente tá falando no Prudencast, né? A gente vai pegar a realidade da nossa cidade, não vou nem citar exemplos de fora. Para mim é muito curioso quando um dono de algum estabelecimento, ele compra o ponto comercial e abre algo do mesmo segmento. Eu falo, esse cara é corajoso. Porque já funcionou um restaurante lá, já funcionou o barzinho, aí já funcionou o outro que também não deu certo. Ele vai e compra para ser um restaurante também. Ele, por obrigação, ele tem que ter uma proposta nova. Porque ele já tá entrando num negócio perdendo de 2, 3, 4-0. Esse cara eu tiro o chapéu. Agora, se ele entra numa realidade dessa e depois alega que não sabia, aí é difícil conversar, né? Porque tem que saber. Poxa, ali já teve um negócio na área que eu tô propondo e não deu certo. O que eu preciso fazer para mudar? E você falou agora há pouco de geração. Observando assim, na faculdade eu vejo bastante isso. É um conflito, eu tenho 28 anos, a galera que tá lá tem 20, por exemplo. Eu já sinto um conflito de geração muito grande nessa diferença. Eu não sei nem de idade é só um número. Mas eu vejo uma mudança diferente da cabeça dessa galera. E é possível, assim, dá pra conviver com essa diferença, não que eu não conviva, mas dá pra conviver com essa diferença dentro de uma empresa. O cara, na hora de contratar, por exemplo, ou na hora que você vai chegar e fazer uma consultoria, você consegue diagnosticar isso de forma fácil, ó, esse aqui é mais novo, esse aqui tem uma experiência de vida menor, então, assim, a forma de falar, a forma de agir com essa pessoa vai ser diferente. É possível diagnosticar tudo isso? Assim, conflito de geração é possível? É possível, porque já existem centenas de conteúdo publicados sobre isso. A gente está numa fase que, pela primeira vez, tem pessoas trabalhando com 4 gerações. É a geração lá mais nova. É tanta letra que eu nem lembro, mas tem a Z, tem a Y, tem Baby Boomer, tem a Alpha, que são as pessoas que estão agora, nasceram já com o celular. Então, dentro da liderança, a gente estuda para que você entenda que cada geração tem a sua característica própria, né? Tem pessoas que gostam de conversar de uma certa forma, tem outras que já é de outra forma. Então, a gente tenta estudar para tentar conciliar as formas diferentes de gerir pessoas. É fácil? Não é. Aqui são 3 gerações, né? Tem um pessoal que está fazendo estágio, tem um pessoal que já é antigo de casa aqui, e tem o pessoal que está no meio do caminho. Então, você saber a forma de lidar com cada um que é o desafio. Porque se você aperta um demais, pode dar problema. Se você não aperta, pode dar problema também. Uhum. Então, tem que saber lidar bem. O jogo de cintura. Né? Eu sou do comercial, então a minha área é comercial. E eu gosto de um princípio que eu aprendi com um diretor meu na época, que ele falava assim, existe um termômetro das pessoas que você, quando está gerindo uma equipe, você tem que saber que esse termômetro está lá. E se você... o desafio do gestor é manter esse termômetro num determinado nível que se você ultrapassar o grau de pressão,
elas começam a adoecer. E eu já tive equipe que adoeceu. Gente, é impressionante. Se você força demais, você começa a receber muito atestado. Então, assim, atestado, porque aí começa a dar gastrite, começa a dar estresse, começa a dar problema psicológico e tudo mais. Só que se você não pressiona demais, você tem uma equipe acomodada. Então, o desafio do gestor é pressionar numa maneira certa para que nem adoeça a sua equipe e nem deixe acomodada também. Isso é muito difícil. Manter a rédea, né? Esse é um princípio que eu sigo. Eu Qual gosto que é o principal desafio disso tudo? do que você De diz. gestão de pessoa, de gestão de projetos, de gestão Sim, a em maior geral. dificuldade que você É. já Já vivenciou, né? vivenciou, já enfrentou. Dá para separar, né, o ambiente privado do público. É Aham. muito diferente. Toda vez que eu converso sobre administração, eu gosto de deixar isso bem claro. É muito diferente. É muito diferente. No público, são as normas jurídicas. No privado, na incerteza, vai dar certo ou não, você vai lá e faz. Uhum. No público, posso ou não posso, é melhor não fazer. Porque talvez a consequência jurídica seja muito grave. Você pode tomar um processo de improbidade administrativa, você pode perder seu cargo, você pode ter uma série de consequências. Então, o maior desafio, acho que é primeiro saber, né? No público, para mim, é o jurídico, e no privado é você apresentar assim, resultados constantes ao longo de um determinado... Ao longo do tempo, né? Tem um autor que eu gosto muito que chama Vicente Falcone, que ele fala que isso, o líder é aquele que exerce a sua tarefa em alta performance e dá resultados ao longo do tempo. Porque você exercer em alta performance e dar resultado por 2 meses não é o suficiente. E você exercer por um longo tempo sem dar resultados também não é o suficiente. Então, você tem que juntar tudo. Dar resultado em alta performance ao longo de um tempo. Então, isso para mim foi bem difícil. Você falou, a gente até agora falou bastante da questão das empresas menores que são, principalmente aqui da cidade. Eu vejo uma dificuldade principalmente naqueles lugares, né, daqueles donos que são sozinhos, né? Às vezes não tem um sócio ali para dividir, né, o tempo, dividir as tarefas. Que dica, que orientação você geralmente dá para esse tipo de pessoa que às vezes quer fazer, mas não tem perna para isso? E às vezes não tem nem recurso para conseguir investir tanto, Uhum. assim, né? Dos que eu acompanho aqui e fora, eu gosto muito de projetos que têm sociedade. Porque não são vários os casos, não são poucos os casos, perdão, que você passa por dificuldades e quem não tem, às vezes precisa ter um amigo ou família, né? A esposa ali, o esposo, ele tem que absorver as dificuldades que essa pessoa está passando. Então, tem casos de amigos assim, que a pessoa de confiança dele pediu demissão e aí ele não esperava e tenta contratar e não consegue. E ele precisa compartilhar isso com alguém, porque sozinho a carga emocional é muito grande. Se ele não tiver com o que compartilhar, ele desiste. Teve casos aí que eu já vi, assim, perder um cliente que representava muito no faturamento da empresa. Muito. Que é um caso delicado, né? Você tem um cliente que fatura lá, que representa 30%, 40% do seu faturamento. Perdeu ele. Se você não tem ali com quem compartilhar, você corre o risco de desanimar, contamina a sua equipe e a sua empresa começa a naufragar. Então, a dica que eu dou para quem é sozinho, ou tem um mentor, ou tem um amigo, ou tem um familiar com quem você compartilhar suas dores, porque sozinho já tá difícil, em dupla, imagine sozinho. Terapia também é importante. Terapia. E agora a gente vai falar sobre sociedade, que também é um caso muito à parte, né? Muitos falam que é um casamento que acontece ali, né, entre os sócios e tal. E muitas vezes eles precisam ter um entendimento de não ficar também deixando muita gente invadir. Não sei se é privacidade da sociedade, mas invadir aquele propósito, aqueles ideais que os sócios têm, né? Porque opinião e conselho e meter o nariz onde não é chamado, o povo ama fazer isso sem nem saber Sim. o que tá se passando, né? Nesses casos, o que você orienta, né? Dá dica para quem possui sociedade? Tá? Aqui na área da inovação, que é o ambiente que eu estou inserido, eu sempre falo para o pessoal que não são sócios, mas talvez valha, a dica vale, né?
Para mim, o conflito ele é inerente ao processo societário ou de equipe ou o processo de inovação. Para mim, uma sociedade, uma equipe ou um processo que não tenha conflito, eu não vejo perpetuidade. Assim, não é que é normal, acontece. O conflito, ele existe dentro de uma empresa, uma sociedade. A pessoa, na minha visão, não pode se preocupar em falar assim, nossa, deu um conflito na minha sociedade, tá tudo perdido. Não, eu acho que ideia inovadora, empresa que entra para ganhar, equipe que tá lá para dar resultado, o conflito, ele faz parte, o gestor ou a sociedade ou o dono, ele tem que saber gerir esse conflito. Ele tem que saber acalmar, apaziguar os ânimos. Mas da vivência que eu tenho aqui da cidade, né? Equipes e sociedades muito calmas, muito tranquilas, que nada acontece, eu não vejo a inovação acontecer dentro desse caso. A dica ou a vivência que eu tenho para compartilhar de equipes e empresas que eu tive ali contato, né? Eu particularmente gosto, não é que eu gosto, eu acho o conflito algo natural dentro de um ambiente desse, societário ou de equipes. Para mim, uma empresa que quer ganhar, uma equipe que quer mostrar resultados, o conflito ele faz parte. Na liderança, eu gosto desse conceito. A gente não trabalha para eliminar conflitos, a gente trabalha para gerenciar conflitos. Para mim, equipe, sociedade que não existe conflito, talvez ela não está dando tudo de si para que as inovações ou os resultados aconteçam. Quando você está numa equipe competitiva, que está lá para ganhar, você vai ver, comercial quem já passou por isso, você vai ver que vai dar discussão. Aqui a gente trabalha nessa linha. Quando a gente tem algo inovador que ninguém fez, né? Foi, por exemplo, o caso lá do agora que a gente lançou, de um vídeo para o Dia das Mães. A gente não tinha um modelo a seguir, a gente não tinha feito ainda ao longo dos últimos meses. E quando você dá atividade, no primeiro momento ali, você vê uma discussão. Poxa, como vai fazer? Eu não sei fazer. Onde eu pesquiso? Eu não sei como é que faz. Né? Mas você vê que aos poucos, né, o líder prestando um apoio, os sócios ali prestando o apoio, você vê que o resultado final tende a ser satisfatório. Mas no início, o conflito ele faz parte, ele é inerente, seja numa sociedade ou seja numa equipe de alta performance. Viu, Leandro e Lucas? Os conflitos que a gente tem é o sinal de que o negócio tá. Tá dando Que a certo. gente tá preocupado em fazer acontecer, né? De Boa evoluir, sorte, né? exatamente. E eu vejo muito isso, realmente, porque, igual eu vivencio lá, são 3 pessoas diferentes, né? Com personalidades diferentes, mas que estão brigando pro melhor, né? Pra realmente evoluir. Né? Então, realmente, o que você falou, eu tava me vendo aí na Pode jogar frase que você tinha gasolina, né? falado. Tem que administrar. Uhum. Conflito é claro. Não é. Falando pela minha experiência, né? Às vezes você tem que também entender e abrir mão, às vezes, Às vezes você achava que era a melhor ideia do mundo, mas a hora que você começa a conversar, você vê, né? Que às vezes o conflito foi bom pra você, né? Não, às vezes, se esforçar em uma situação que Talvez não dê. talvez não daria dê certo e resultado. não seria a melhor Sim, coisa natural. pra empresa, né? Ninguém tem todas as respostas, né? O dono ele não pode partir desse princípio. E vocês são democráticos? A gente Faz tenta. votação? A gente tenta. Em 3, pô, dá pra fazer a votação. Sim. Assim, a maioria das situações a gente sempre pesa, né? Fala assim, sempre um pergunta pro outro, né? Nunca Uhum. vai fazendo sem, assim, no impulso, né? E até às vezes a gente já teve situações, de bater em cima na tecla, fazer, né? Mesmo achando que não era o certo e dar certo, mas poderia ter dado errado também, né? A questão de arriscar, você saber Sim, sim. que você está correndo o risco e acreditar naquilo que você está fazendo. E mesmo quando a gente fez e deu errado, um tava lá para ajudar o outro, né? Acho É que isso que é o mais importante. Existe na liderança os conceitos de liderança democrática, que é esse líder que pede a opinião de todo mundo, que abre votação. Tem o liderança autocrática, que é aquele que impõe. Eu acredito na liderança situacional, que é o quê? Dependendo da situação, do contexto, você coloca um chapéu daquele estilo. Por exemplo, um chefe do corpo de bombeiros, a casa está pegando fogo.
Não tem como ele abrir votação ali com o corpo de bombeiros para ver o que tem que fazer. Ele tem que ser autocrático, ele tem que ser autoritário. Ele tem que mandar, ele tem que falar, pessoal, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Não dá para ele, não, pessoal, vamos votar. Quem que vai dirigir a viatura? Não dá. E tem outros casos também que você não consegue. Você pegar uma equipe muito madura, muito sênior, muita pessoa ali que já tem muita experiência, se você quiser mandar demais, você vai ver que você vai começar a perder as pessoas. Porque dependendo ali do perfil de cada uma, o mandar, talvez elas não aceitem um comando desse. Então, eu acredito na situacional. Eu também sou dessas. Desde a faculdade, se lembra das aulas do João Paulo Sim. Nunes? Ele falava pra gente, nunca é sim ou não, né? Depende. Então tem isso disso. me pega muito, sabe? Você tem que avaliar cada situação. Você ficar fechado naquela ideia. Ou é sim ou não é. Acho que você até perde a oportunidade de evoluir, Sim. né? E dentro dessas questões que a gente falou, né? De empresas terem Mas, dificuldades. Pera aí, agora que você falou, eu fiquei pensando. Mas depende disso também. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa discussão em prol de algo que vai ter um resultado talvez futuro, muitas vezes já convivi com um chefe que não chegava a ser autoritário, mas que não ouvia. Que tipo, pô, não, ó, escuta aqui, eu sou da área, pô, isso aqui vai dar resultado. Não, mas eu fiz isso, assim, empiricamente eu sei. Não, mas não, calma aí. Não tem gente que também não tem, né? Não consegue dar o braço a torcer pra falar assim, beleza, então vamos juntar o seu e juntar o meu e ver, fazer uma coisa só, vamos correr junto? Tem gente que não tem essa capacidade também, né? E depende muito da área. É importante também deixar Sim. isso bem claro. Você está num hospital onde o risco de vida ali ele existe, não dá para você sair, né, dependendo da sua equipe ali, você está pegando residentes, né? Você tem um médico muito experiente. Não dá para você ir colhendo, talvez, opiniões, né? Você está levantando um voo, um avião, está correndo o risco de vida ali. Então, nessas ocasiões, talvez não dá para ser tão democrático assim de ouvir o que cada um tem a dizer. Sim. Agora, em ambientes criativos, onde a soma das opiniões produz um resultado melhor, faz todo sentido. Eu convivi com isso no dia a dia de jornalismo, muito claro. Com chefes com praticamente o mesmo tipo de formação. E um que, por mais que fizesse cara feia e virasse um pouco a cara pra gente, ouvia. E às vezes a gente ganhava discussão. Eu digo a parte do jornalismo. A gente ganhava discussão. Muitas vezes não, e tudo bem. Eu acho que o convívio de gestão de equipe vai muito disso, né? Então, eu era gestor da parte de jornalismo, o gestor do jornal em geral, reúne ali, fechou, é isso, então vamos correr atrás disso aí. E outros que nunca deram o braço a torcer mesmo, na mesma situação, chegar e falar assim, não, é isso que a gente vai fazer, eu acho que por esse caminho é melhor. Não vai fazer isso porque é assim tem que ser feito. É parte de criação. E aí, como que o cara que é gerido por um chefe desse, um líder desse, vai ter a capacidade de criar, vai querer desenvolver? Não vai. Que aí entra na questão que você falou de, às vezes, desmotivar Você a equipe, né? desmotiva a equipe. Você desmotiva a equipe. Tem casos e casos, né? A administração, ela é uma ciência social, não é uma ciência exata. Então, um princípio que funciona numa agência de jornalismo, publicidade, enfim, se você pegar o mesmo princípio e aplicar em outro contexto, Não vai dar certo. hospitalar, é totalmente diferente. Então, cada um tem sua vivência, sua realidade. É por isso que eu sempre gosto de ouvir histórias, porque a gente vai ampliando o nosso repertório. E a gente falou muito agora da questão dos sócios, da administração, e como colocar essas situações para os funcionários, né, para os colaboradores ali, porque às vezes, igual acontece, né, o cara dá uma sugestão achando que ele tá ajudando a resolver um problema, mas você já sabe, pô, se eu às vezes comprar uma coisa dessa, não vai resolver. Às vezes o cara falou na boa tal, e às vezes acha o chefe um pé no saco porque não acolheu a ideia dele, né? Como passar isso para o colaborador?
Primeiro vai envolver a geração. Cada geração tem uma Que foi aquilo que forma a de gente falar. conversou mais Uhum. cedo, né? Se é uma geração mais nova, eu gosto de explicar. Eu gosto de explicar o porquê que não vai funcionar, o porquê que, na verdade, não funcionou. Porque se eu falo que não funcionou, quer dizer que eu já testei e não deu certo naquele teste que eu fiz. Então, eu explico o caminho que eu percorri. Se a pessoa entender que há alguma sugestão de melhoria nesse caminho que eu fiz e deu errado, é a hora dela falar. Se ela falar tudo bem, é sinal que ela concordou que o caminho trilhado possivelmente não deu certo. Agora, se ela quiser, por conta própria dela, mesmo com um conselho de alguém mais experiente, fazer aquilo que ela julga ser o melhor, e ela assuma as consequências também. Tanto positivas, os méritos, quanto negativas, caso dê errado. Eu sou muito disso. Já aconteceu várias vezes comigo, de propor algo contra um superior meu. Às vezes deu certo, às vezes deu errado. É normal, é natural. Às vezes que dá errado, você tem que pedir desculpas, você tem que pagar pelo erro. Às vezes financeiro, dinheiro que envolve, ação, às vezes, né? Poxa, eu acho que essa estratégia de marketing vai dar certo. Pô, não deu, você vai lá e assume as consequências. Mas se dá certo, o mérito é de todos, claro. E aí, Diego, eu queria que você elencasse assim os principais problemas que levam, né, uma empresa a, digamos, quebrar mesmo, Uhum. né? A gente tava comentando até, o Abimael perguntou aqui, o Abimael, nosso diretor aqui, O homem das o homem das câmeras. câmeras, falou da questão, né, de você misturar o financeiro pessoal com o financeiro da empresa. Realmente esse é o maior problema que as empresas enfrentam e os donos, né, os empresários também enfrentam. Uhum. Eu gosto também de uma teoria de um autor que ele fala assim como um avião ele não cai por um único defeito, se você estudar as histórias dos acidentes, não é um parafuso que soltou, não, é uma consequência, uma série de coisas que fez o avião cair. Na minha visão, uma empresa, ela não fecha as portas por um fator, é uma série deles, né? Vai desde esse que é o que a gente mais escuta falar, misturar finança pessoal com finança empresarial. É receber ali o lucro no final do mês e trocar de carro, e trocar de celular, e comprar coisas novas. Essa mistura que geralmente é o que é mais citado. E aí tem outros que a gente acompanha, que vai desde comprar errado também, né? Às vezes você compra por um preço ruim, para depois ter que vender e não consegue, é estocar demais. Tem uma série, né, Fábio e Pedro? Vender errado, às vezes gerir a equipe errado. Aqui no nosso país, as questões trabalhistas são seríssimas, né? Então, contratar errado também gera uma série de consequências. Aí é papo para muito podcast aqui. Ô, Diego, como que você vê a situação econômica hoje? Não sei se tem problema falar disso. Não. Situação econômica do país em si, assim, para quem quer empreender, para quem quer começar um negócio, acha que tem possibilidades, que é o futuro, que tem outras coisas dentro do empreendedorismo que dá para fazer também? Hoje a gente Porque vê. há vários anos, né, o incentivo ao empreendedorismo tem sido muito Sim, forte no nosso sim. país, Só que né? paralelamente a isso também a pós-pandemia, até um pouco antes da pandemia, durante o processo de pandemia, muito também se piorou na parte econômica do país, né? A parte econômica do país deu. A economia do país, o PIB caiu bastante, deu uma queda legal. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente incentiva o empreendedorismo, a gente vê que a situação econômica também não é tão favorável para empreender. É uma, como diria o outro, uma faca de dois legumes. A gente analisa assim, depois que a gente começou a investir, né, em bolsa de valores, você fica mais atento ao cenário econômico. Querendo ou não, hoje a gente está numa taxa Selic alta, que remunera a renda fixa num cenário, em uma remuneração bastante atrativa. E o que isso tem a ver com o empreendedorismo? Poxa, se eu compro um título público, né, um tesouro direto, que um risco é muito baixo, que ele me dá 12% ao ano, para que eu vou empreender, assumir uma série de riscos para sei lá se eu vou ganhar isso, né? Então, esse é um fator que hoje, o cenário atual, conta bastante. Se eu tenho, e é isso geralmente as respostas que a gente recebe, né? Poxa, por que você não investe nessa ideia?
A primeira resposta que a gente recebe, quando um amigo pergunta, é isso. Não, mas se eu deixar... Não, era poupança. Mas se eu deixar o meu dinheiro na poupança, eu vou ter isso daqui? E se eu empreender, será que eu vou ter isso? Hoje já está um pouco mais avançado. Hoje já é título de tesouro direto ou renda fixa. Poxa, se eu deixar meu dinheiro na renda fixa, eu vou ter essa recompensa. Será que empreendendo eu vou ter isso? Então, esse é o primeiro do cenário atual que desfavorece. A inflação, ela desfavorece por uma série de critérios, guerra, que gerou aumento em uma série de matérias-primas, então desfavorece. Só que aquele otimismo, né? Se você for estudar as histórias dos empreendedores, perguntar para eles, às vezes não tem uma resposta racional. Eu fui assistir uma palestra de um consultor que ele falou sobre questões financeiras. Se você for seguir à risca tudo que está na cartilha, você não empreende. Eu tenho certeza que vocês, quando foram começar aqui, um monte de gente falou um monte de coisa que se vocês fossem seguir tudo, ouvir tudo, vocês não começam, vocês não tiram uma ideia do papel. Então, por mais que o cenário esteja desfavorecido, e é verdade isso que você citou, é uma realidade, né? Não adianta a gente perfumar, camuflar algo que tá lá. Você liga a TV, você não é no rádio, né? Liga o rádio, você escuta. Então, existe esse cenário, e é por isso que, assim, eu tiro o chapéu, sabe? Para quem tem uma ideia e vai, assim como vocês estão fazendo hoje, contra tudo, contra todos. Às vezes você tem um trabalho de manhã, que eu vi isso também, né? Na empresa de tecnologia tem bastante. O cara tem um emprego de manhã e à noite tá executando a ideia dele. E todo mundo chamando de louco, um monte de gente falando, criticando e tudo mais. A família ali, presta concurso público, um monte nesse sentido, né? Então, eu só elogio quem tem essa coragem. Que realmente é bomba de tudo quanto é lugar, pessoa que nem sabe o que tá acontecendo, mas, igual eu falei, né? Opinião e pitaco todo mundo adora dar, né? Aham. Mas entender realmente a situação é muito difícil. Ô Diego, hoje vale mais a pena então você ter uma verba para investir. Ah, eu tenho um budget, um orçamento de 40 pau. Vale mais a pena eu investir no mercado financeiro esses 40 mil ou abrir um negócio? Para mim é muito de momento. Tem um curso bastante famoso de empreendedorismo, oferecido pelo Sebrae, que é um dos órgãos mais respeitados na área, que antes de você fazer esse curso, você passa por uma avaliação. E a avaliação para que é? Para saber se você está no momento de empreender ou não. Não adianta a pessoa que não está no momento, e aí vai depender. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma série de compromissos familiares. Vou falar casos que eu vivenciei aqui na nossa região mesmo. Poxa, acabou de ser pai de forma inesperada, ou acabou de ter alguma questão de saúde da família, que o recurso e a atenção dela precisa estar tudo nessas questões. É difícil você falar para ela criar um negócio, porque criar um negócio exige uma dedicação brutal. E se você não tiver um momento bom ali, é mais difícil ainda para você empreender. Então, eu acredito no momento. E eu também acredito assim, só a pessoa vai saber se está no momento ou não dela empreender. Se ela acha que ela não está no momento, que ela está feliz, eu também não vejo problema nenhum da pessoa ser funcionária e conquistar os sonhos dela ou os objetivos dela, não vejo problema nenhum. Se ela vê que esse é o caminho para ela, então que invista o dinheiro, né, em outras empresas que vão dar o retorno que ela... De certa forma, ela está empreendendo, ela está sendo sócio O que também. é mais seguro? Eu prefiro, hoje, na minha situação, eu invisto em outras empresas do que abrir uma Mercado empresa. financeiro. Né? Eu tô hoje no mercado financeiro. E se você pudesse abrir uma empresa, onde você investiria? Muito em breve. Eu gosto muito, assim, eu talvez iria para a área gastronômica. Não sou da área, mas administraria um estabelecimento na área gastronômica. Tem ideia do quê? Não. Segmento? Não. Se ele tem, ele não vai falar também. Não vai dar essa. Ele não vai dar essa bandeja assim, brecha não, né? pra Eu acho gente. que é uma experiência para um administrador ela completa. Porque envolve compra, envolve equipe, é equipe que trabalha à noite, que vira turno, envolve a venda presencial. Então, você vai formar sua cartela ali na sua região. Então, é uma experiência que futuramente eu gostaria de ter. E se você fosse dar uma dica, franquia ou montar do zero conceito de marca, ideia de serviço, enfim? Se você não for da área, se você não tem experiência de negócios e nem um sócio que tenha, franquia.
Franquia. Eu acho que se você já pegar um modelo formatado de alguém que já... Eu tô acompanhando alguns amigos que estão franqueando e estou lendo notícias. Poxa, você pega uma pessoa que não é da área, mas tem dinheiro e quer ser dono de um negócio. Você vai na... O franqueado, ele abre... Franqueador, perdão. Abre a porta da empresa dele e fala assim, ó, passa uma semana aqui e veja se você vai ter condições ou não de empreender. Que eu achei muito legal e nobre desse franqueador fazer isso. Era uma rede de franquias que ele falava assim, mais de 50% das pessoas querem empreender, mas vê uma realidade de um negócio, principalmente da área gastronômica, e vê que não é para ele. É acordar cedo, é dormir tarde, é abdicar de um monte de coisa. Então, eu acho que você ter essa vivência antes de você ter um negócio é fantástico. E É você... pra cair na realidade. Né? Realidade, é a pura realidade. E outra, né? Você não vai precisar arriscar uma quantia significativa de dinheiro. Poxa, às vezes você quer abrir um negócio, vai ter que gastar 200, 250, 300 mil para saber se você vai se dar bem naquilo. Não é mais fácil você passar por esse processo por alguém que já vivenciou, aprenda e depois crie a sua. É que a franquia acaba sendo mais cara justamente por isso. Pelo Você processo. compra a expertise do cara. Uhum. É uma ideia Só que pronta. é um ali, caro né? que às vezes sai Mas- barato, né? Né? Se for por iniciativa própria, o barato às vezes pode sair caro. Aham. Então, o que eu gosto muito de própria iniciativa é a pessoa que trabalhou por muitos anos em algum mercado, é um mecânico que trabalhou 3, 4 anos em uma grande mecânica, ele aprendeu tudo. E é um negócio que eu acho legal também. Ele errou na empresa dos outros. Uhum. Se você for para errar, erre na empresa dos outros. Então, ele errou na empresa dos outros, aprendeu com os erros dele, e ele tem maturidade para falar, poxa, eu preciso estudar gestão, porque a parte técnica eu sei. E abre a empresa dele. Esses casos que eu vi aqui em Prudente são os que mais deram certo. Era o cozinheiro, era o chefe. Ele aprendeu ali, cozinhou por 3, 4, 5 anos em vários restaurantes. Ele falou, poxa, eu acho que eu aprendi tanta coisa, vi tanta coisa errada. Eu Se eu consigo tiver o tocar. meu, Aham. eu consigo. Você tem alguma franquia? Você fala assim, ó, pô, isso aqui é uma tendência, um segmento, Uma referência. uma você fala, né? referência. Assim, ó, pô, o cara que tem um custo-benefício legal, ele abriu um KFC, um Starbucks, que seja. Ah, meu amor. Eu gosto muito de franquias na área da alimentação, mas isso não é tendência. Tendência eu gosto do modelo de assinatura. Por exemplo, clube do Ah. vinho, clube de cerveja, o clube de roupas, clubes. Eu acho que isso é algo bastante legal. No modelo que eu acredito, você ter receita previsível, né? Poxa, se você tem... você batalhou. Chega 2, 3 anos, você tem 1.000 clientes. Você não vai acordar do zero no outro mês e falar, poxa, da onde eu vou tirar dinheiro para pagar meus funcionários? Não, você já tem 1.000 clientes pagando mensal. Então, não necessariamente você precisa ter uma empresa para isso. Você pode ter um negócio tradicional. Foi algumas sugestões que eu fiz aqui para alguns amigos, inclusive. Eu tenho uma hamburgueria. Por que você não tenta criar um clube de assinatura? Você, R$ 49,00, a pessoa tem direito exclusivo só para quem é do clube a um determinado tipo de hambúrguer por mês. É um modelo que eu gosto bastante. Eu conversei com um amigo sobre negócios tradicionais, papelaria, loja de roupa e tal, que muitas vezes não tem esse tipo de pensamento. Aqui no interior ainda isso aqui é bem começando ainda, né? Não tem tanto essa ideia de se começar a fazer, de uma papelaria que vai entregar todo mês o que tal cliente que assinou junto com a gente precisa. Então assim, eu quero por mês 20 post-it, 2 canetas bonitinhas, tal, o caderninho da Mônica para minha filha. Então esse pacote custa tanto. Pode escolher 3 tipos de caderno, 3 tipos de caneta, 3 não sei o que, custa tanto. Então por aí vai. É uma ideia mesmo, não tinha parado para É a pensar por parte esse da lado. inovação. Né? Eu já inovar. estudei casos de empresa, é claro que não é fácil fazer, né? Mas era uma pizzaria que ela tinha um sistema interno que ela emitia um relatório baseado no consumo dos clientes. Então ela entendia que um cliente, uma família, cada 15 dias ela pedia uma pizza. Família. E ela ficou 2 meses sem pedir, ou 1 mês sem pedir, né? Que já foge do padrão. Emitia um relatório e aí existia alguém que ligava, fazia uma venda antecipada.
chegava na sexta-feira, que é o horário que essa família realmente sempre pedia, e oferecia. Não quer pedir uma pizza agora? Se apresentava, né, tal. Você não quer pedir uma pizza? Um pouco antes, um horário um pouco antes do que ele está acostumado. E aí fazia uma espécie de assinatura, né? Porque você tem uma receita recorrente. Eu acho que é um caminho. Esperar hoje cair cliente na porta é difícil. E aí, Cada vez também mais. isso aí vai da capacidade de quem empreende, de quem é proprietário, de entender o público que tem, de entender também a capacidade que o público tem de entender essas coisas. Enfim, a observação do seu público, do seu cliente é muito importante, né? Sim. E aí entra um pós-venda bem feito, um relacionamento, relação pessoal bem feita também. Assim, você pensar por esse lado também, investir nisso é viável para dar certo. Sim, não é fácil, não é fácil, mas é um caminho que outras empresas implantaram e que geralmente dá certo. Legal. E, Diego, a gente já tá caminhando aí pro finalzinho do nosso episódio. Que dica final, assim, se deixaria para quem tá com uma grana e quer investir aqui em Prudente, onde procurar ajuda, o que a Inova pode oferecer de ajuda para essas pessoas, principalmente? Claro, como você falou, tem o Sebrae, tem outros lugares que podem ajudar. Onde que essas pessoas podem procurar ajuda? A gente está bem harmonioso para poder indicar sem nenhum tipo de contradição, assim. Se é uma ideia tradicional, poxa, eu quero abrir uma lanchonete, uma loja de roupa, uma papelaria, uma hamburgueria, o Sebrae é o melhor caminho. Eles já estão com anos de história, já tem várias metodologias comprovadas que ajudam esse público, né? Se é uma ideia mais tecnológica, é um sistema, é um aplicativo, tem a incubadora tecnológica, a Intep, tem a Fundação Inova, que se a gente não conseguir ajudar, a gente indica as pessoas que consigam, mas o que fica a dica é isso mesmo. É procurar quem já passou por esse caminho ou quem tem expertise para poder te mostrar os caminhos. Eu acho que por conta própria é mais caro, é mais demorado, e o risco é muito maior. É igual hoje. Poxa, eu quero publicar um livro. As dores que eu passei, eu jamais passaria de novo. Eu iria atrás de alguém que já publicou e ia perguntar. Eu jamais quebraria a cara de novo, como eu fiz. Então, acho que é uma dica que eu deixo pro final aqui. Você Beleza. aprender com os erros, né? Exato. Dos outros é melhor ainda, né? Os seus, eles são mais... o aprendizado é maior. Nada para mim, nada te dá um aprendizado maior do que o seu erro. Só que o seu erro, ele vai custar tempo, dinheiro, prestígio, um monte de coisa. Então, se você puder aprender com os erros dos outros, melhor. Mas se for com o seu também, serve também. Entenderam o processo. Entenderam o processo. A gente não podia deixar isso de fora, Não né, dá Pedro? pra falar. E hoje eu não citei Racionais em nenhum momento, Eu tá? ia até perguntar pra você. Fica à vontade, poxa, ele também. Pode Não dar sei, uma todo rima aí. episódio da música eu do- cito do algum Racionais trecho do do dia? Racionais. Hoje? É. Não sei. Então, até a gente finalizar o Até episódio, finalizar, você eu vou vai tentar pensando puxar um. pra Vai fechar sair com chave uma de rima ouro. aí, por favor. Diego, se alguém quiser, né, encontrar seu livro, tá disponível à venda em algum lugar? No Instagram, @jovemdm, me manda um direct lá. Tem no site da Amazon também. São os principais canais que está disponível. No Instagram JovaDM é o caminho mais fácil. Tem um livro desse, meu Eu amigo vou te presentear. Iago me deu Tem, também. Pedro? Não Mas tem. fica aí pro Pedrão, já Vou, tem um, vou. inclusive, se alguém conhecido aí quiser ler depois que eu conseguir terminar aí, ele pode pedir que com certeza vai valer muito a pena. Por favor, gente. Eu espero aí o feedback de vocês, né? Que aí ajuda a construir. Não era... esse livro é a mesma coisa que um projeto de inovação. A capa anterior não era do jeito que eu gostaria. Essa capa talvez não seja. Só que ele nasceu. O livro, ele foi revisado, como foi eu que revisei a editoração, né? Não o português. Também não foi do jeito que eu gostaria, mas foi lançado. Então, essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa também que tinha uma ideia e ela queria colocar em prática, né? E estava esperando tudo perfeito para acontecer. Sabe, não espera, sabe? Se não der Nunca para... é totalmente perfeito. Se eu inspirasse a capa perfeita, a edição perfeita, eu não lançaria. Então, o livro, ele é mais um
um exemplo. Vem uma terceira edição, hein? Não, Fábio. Não dá. E por que o nome Manifesto de um Jovem Administrador? Porque quando eu comecei a escrever, eu tinha um tom um pouco mais ousado, para não ser agressivo. Então, naquela época, mais novo, né, sem tantos vínculos com empresas, com marcas, eu podia pisar um pouco no acelerador lá. E o manifesto é porque é essa agressividade, né? É a forma que eu tinha de expressar as questões de administração que eu via e não concordava e transformei tudo isso em palavras. Então, o manifesto é como se fosse um grito de revolta na época que eu tinha com várias coisas que eu via. Uma reivindicação de melhora. É, mais ou menos isso daí. É sobre isso, Pedro. É sobre... Manda o Racionais agora. Não. Não vai ter Racionais? Vai ter Emicida hoje. Poxa, Então tá bom. vai. Participar de um programa desse e depois de um dia longo de trabalho, de preocupação com faculdade, chegar em casa são as pequenas alegrias da vida adulta, que é uma música do Emicida também, então fica aí, ó. Pelas pequenas alegrias da vida adulta, eu vou, como diria Emicida. Então é isso. Não teve Racionais, mas teve Emicida. É e isso. teve Diego Andreassi ou Diego Andreazzi? Andreazzi. Andreazzi. Então tá bom. Diego, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela parceria, principalmente desde o primeiro dia que eu vim aqui conversar com o Diego, ele sempre apoiou nossa ideia, né? Falou, não, faz, é desse jeito, tudo que a gente precisou de ajuda, ele sempre esteve à disposição. Então, posso até falar que, né, ganhei aí um amigo, então queria agradecer mesmo sua presença aqui, foi uma honra para mim ter batido esse papo com você. A honra é toda minha, gente. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu assinei vários livros com ela já. Seja um incentivador, porque críticos o mundo já tem demais. Então, o meu papel aqui é incentivar você ou outra pessoa que queira usar ou esse espaço ou qualquer outro. Quem sou eu para desanimar a ideia de alguém que está querendo ali crescer? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Que várias pessoas sentem nessa cadeira e possa contar as histórias da nossa cidade, do nosso sertão querido aqui. É isso. A gente falou que ia chegar até quantos? 1000? 1000, pelo menos. Aí, eu já Então tenho tem pelo muita menos gente. 1000 locações aqui garantidas. Hein, então, obrigado, Pedro. Valeu, Fábio, mais uma vez. Agradecer também o pessoal que está acompanhando a gente em todas as plataformas, né? A gente está nas plataformas de áudio, Spotify, estamos no YouTube também, estamos no Instagram, no TikTok, a gente está no Facebook, no Twitter. Tudo quanto é lugar. E até um amigo meu mandou mensagem, marcou lá no Twitter, falou, cara, eu não sabia que o Lucas Beach é de Prudente. Aí eu falei, fala que você falou, que você viu lá no Prudencast, marca a gente. E aí ele marcou, fez uma moral pra gente lá no Twitter. Então, assim, agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente e que sigam a gente, sigam o Inova Prudente aqui, o arroba do Inova é arroba Inova Prudente. Arroba Inova Prudente. O arroba nosso no Instagram, em todas as redes sociais, é arroba prudencast.pp. O meu Instagram é arroba Fala Pedro Reis. O do Fábio, arroba Fala Fábio Reis. Vamos dar uma moral para o Abimael. Com o seu Instagram, Abimael? Abimael V. Vai estar tudo aqui nos comentários. Tá tudo aí depois para seguir, vocês dar darem aquela uma moral olhada. Pra gente acompanhar nosso trabalho e já deixar o like também. Exato, né? Tem que deixar o like. Terminar aí nosso podcast. Se você é um estudante de administração, envie essa entrevista porque vai ajudar bastante. Exato, gente. Seja um incentivador. Porque críticos o mundo já tem demais. E com essa a gente termina. Pessoal, obrigado aí por ter acompanhado o episódio até o final. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau! Dance, dance.